A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos a ver essa disciplina que cria na mente do aluno da Logos uma linha de tempo cronológica, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Essa é a sexta parte da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, e a terceira parte da aula 2. Então, nós estamos no final agora da aula dupla 1 e o final da aula 2. Nós estamos falando sobre os períodos. Você deve guardar eles, nós vamos repetir, né? E eu gostaria que você guardasse na sua mente. Se fosse o caso, escreva, né? É o período pré-diluviano, antes do dilúvio, o período patriarca, que é depois do dilúvio. Aí vem o período conquistador, o período do reinado de Israel, o período do cativeiro, o período intertestamentário ou o período de silêncio e o período neotestamentário. Então são esses 7 períodos que nós vamos estudar dentro da linha de tempo cronológica e nós utilizamos a linha de tempo milenar. Você se lembra, está aí a linha de tempo milenar com os períodos, os 7 períodos, né? Então aí são um período de 4.100 anos, né, ali de Adão até João, o apóstolo, né, que escreveu o livro de Apocalipse. Nós pegando essa linha de tempo, nós vamos ver agora só essa última partezinha. Estão vendo bem pequenininha, na verdade seria até menor do que isso, né? É o período chamado neotestamentário, ou seja, de Jesus até a morte de João. Nós temos aí um período mais ou menos de 100 anos, né? A gente não sabe exatamente se João morreu com 99, com 100 anos, com 98, mas foi nesse período mais ou menos de 100 anos, né? E aí nós temos toda uma história, né, que é o Novo Testamento. Mais especificamente, os livros históricos que nós utilizamos são os 4 evangelhos e Atos, né? Esses são principalmente os livros que nós vamos usar para construir, porque o restante ali são cartas, né? Ou escritos, dados à igreja, né? Normalmente são cartas feitas às igrejas, né? Chamadas até de epístolas, né? E depois nós temos um livro, né? Que é um livro de revelação, que é o livro Apocalipse de João, né? Que inclusive é escrito no estilo apocalíptico, que a gente sabe que Apocalipse não é um livro isolado, né? É um estilo literário de Israel, que foi utilizado até em outros livros, como o caso, até mesmo na Bíblia, como o caso de Zacarias, né, que é um escrito apocalíptico, né, em que se usa símbolos, né, para se revelar uma mensagem. Nós já estudamos isso, né, tanto lá na introdução à Bíblia como na hermenêutica é abordado sobre esse estilo. Se você não sabe, você então volte e reveja, porque você já deveria saber o que é o estilo de escrita apocalíptico. Mas como você pode ver aí, nós estamos no 7º período e nós vamos falar aí nesse período. É lógico, quando a gente falar nesse período, esse pedacinho vai crescer, né? Para poder colocar várias coisas aí que nós vamos colocar, vários dados, personagens, né? Fatos, né? Para que você guarde. Esse período neotestamentário, então ele começa ali com João Batista, que foi ali o primeiro profeta depois do período de silêncio, então depois de Malaquias, né, lá no templo, né, quando ele morre nas escadarias, né, um martírio, né, perseguição, e era muito comum acontecer isso com vários profetas, né, sendo perseguidos por eles falarem a verdade para o povo de Deus, Israel. Mas depois de Malaquias não se levanta mais profetas, né? Nós temos lá no meio o reino dos Macabeus, né? Que era uma família, né, de levitas, mas eles não estão na Bíblia, né? Foi colocado, né, pela Igreja Católica, mas é considerado por nós reformados como um livro apócrifo. Mas é uma história, é verídica. Você pode ler o livro de Macabeus, você vai ver a história, né? Mas aqui nós estamos no Novo Testamento, né? De João Batista até o apóstolo João.
E aí, o período neotestamentário, o principal é a história de Jesus, é a vida de Jesus que é apresentada em 4 evangelhos, né? Cada evangelho com uma perspectiva diferente uma da outra, né? Ali, depois da vida de Jesus, nós encontramos o início da igreja, né? Ali com Atos capítulo 2 e o Pentecoste, né? E depois a expansão da igreja, saindo de Jerusalém para o mundo todo, né? Então, ali com os apóstolos, especialmente o caso específico do apóstolo Pedro, né? Ali no capítulo 10, né? A gente vê ele já pregando aos gentios. Mas no capítulo 9 aparece uma pessoa que se torna o centro, né, do livro de Atos, que é o Paulo, né? Que era o antigo Saulo de Tarso e que começa a ser chamado pelo nome grego Paulo, né? E aí então ele tem lá suas viagens, né? Então a gente, para estudar o período neotestamentário, tem que se estudar as viagens de Paulo, né? Que foram 3 viagens, e a última viagem, que seria a quarta, né? Já era uma viagem do seu cativeiro, quando ele foi para Roma, né? E nós vamos ver esses aspectos. E aí depois disso, o livro de Atos termina ali, ainda Paulo não tinha morrido no livro de Atos, né? Ele só estava preso. A gente sabe que depois ele foi decapitado, porque ele era um cidadão romano, né? E isso é uma característica, né, daquela época, das penalizações da lei romana, né? Os que eram cidadãos romanos, né, que eles tinham nascido em Roma e eram de famílias romanas que tinham direito à cidadania romana, ou eles compravam, né, o direito à cidadania romana. A gente sabe que o apóstolo Paulo tinha cidadania romana, provavelmente a família dele a tinha adquirido por algum motivo, talvez uma família até de posses, né, para poder adquirir a cidadania romana. E ele, sendo um cidadão romano, sendo condenado por Roma, ele tinha que morrer como? Decapitado. Né? Essa era a pena para um cidadão romano. Quando ele era penalizado à morte, ele era morto, decapitado. O cidadão que não era romano e era penalizado à morte, morria crucificado. Nós vemos então aí a ideia do Império Romano, e a gente até começa a entrar na discussão um pouquinho da história da igreja, né, com as tribos europeias. Aí nós estamos aí no ambiente da Europa, já da Ásia, né, pelo menos uma parte da Ásia ali com a Turquia, que era a antiga Ásia Menor, a África, e depois nós podemos falar um pouquinho também do resto do mundo, sempre olhando a linha bíblica de uma forma geral, tá certo? Então nós vamos fazer a abordagem do período neotestamentário, não só desse período, nós estamos aí no 7º período, né? A gente falou que são 7, esse é o 7º. A Bíblia termina aqui, né? Mas nós vamos falar de todos esses períodos, sempre tentando também colocar esses períodos dentro da história da humanidade, né? Então a história bíblica, ela está na história da humanidade, né? Então, quando é que aconteceu, por exemplo, o nascimento do Império Chinês? O que estava acontecendo na China, né, quando a Bíblia era contada, né? O que acontecia na Índia, né? O que acontecia na Europa e nas Américas, né? Então, o que estava acontecendo no mundo, né, nesse período? Alguma coisa acontecia, né? É só a gente olhar para a história, né? E ver essa realidade. Ela não é contada pela Bíblia. É porque ela é uma história que desmerece a atenção de Deus? Não. Deus começou contando a história de toda a humanidade, com Adão e Eva. Ele não contou a história pré-diluviana, então Deus, na sua sabedoria, não considerou importante fatos gerais da civilização pré-diluviana, por algum motivo. Isso é Deus. Mas por que, professor? Você tem que perguntar para Deus. Né? Foi ele que quis. Fomos nós. Não foi por vontade humana que a profecia foi feita, conforme Pedro. Né? Da vontade de Deus. Então por que ele não contou? Porque ele não quis. Ele não achou necessário. Né? Nós podemos até perguntar e querer descobrir? Podemos. Não há pecado nenhum. A Bíblia nos fez curiosos. Né? Quer dizer, a Bíblia fala, né? Deus nos fez curiosos. Né? Então a gente pode tentar descobrir, pode ter teses.
Agora, o que essas teses não podem fazer é a gente dividir, né? Porque um acha que os Nefilim são filhos de demônios e outros acham que os Nefilim são filhos de homens. Aí vão, agora eu sou da igreja dos... Isso é tolice. Porque isso não muda nada. Se eu não sei, pode ter sido, e daí? Se não for, não vai mudar nada. A Bíblia continua, a verdade ainda está lá. O mais importante é o que está escrito. É nos levar a Jesus. Né? Se, por exemplo, os 7 dias da criação foram 7 dias, foram 7 períodos, também não vai mudar nada. Isso é só uma hipótese. Né? E não traz em si nenhuma divisão na igreja, porque aí vai afetar o mais importante, que é o amor. Por causa de aspectos que não são comprovados por ninguém. E ninguém tem certeza absoluta. Eu tive, Deus apareceu, um anjo me apareceu e me falou. Bom, irmão, então talvez seja. Mas eu posso discordar de você porque você não é a Bíblia Sagrada. Você não pode se auferir a si mesmo o direito pleno da revelação. Quem tem essa autoridade é a Bíblia. Nenhum outro líder da igreja tem. Só a Bíblia Sagrada. Mas nós vamos terminar aí esse período também falando um pouquinho só do que eu chamo de período apocalíptico, tá? Mas vai entrar apenas como complemento. Não é um período bíblico, no sentido assim de tempo, mas é um período contado pela Bíblia. Ou seja, a Bíblia fala de forma profética do que aconteceu e do que vai acontecer. Aí eu coloquei até uma linha de tempo interessante aí, em que nós temos aí o AC e o DC, tá vendo? E o ano Domino, que é o de Cristo. E aí nós vemos o que vai acontecer a partir de Cristo. Depois de Cristo, o que vai acontecer? Né? A Bíblia pode ter falado sobre isso. Talvez até no livro de Apocalipse, aquelas 7 cartas, seja os períodos históricos da igreja. Essa é uma tese. Mas nós não podemos afirmar que é. É uma tese interessante, talvez até verdadeira, né? Mas nós vamos fazer uma abordagem do depois do Apocalipse. É lógico que aqui entra todas as teses escatológicas, nós não vamos abordar a escatologia aqui nessa disciplina. É só uma visão panorâmica de fatos principais, ou seja, a volta de Jesus, né? A implantação do seu reino, o novo céu e nova terra. Esses são fatos que a Bíblia fala que vai ser, que vai acontecer. Quando vai ser? Não sei. A Bíblia fala sim e não. Ou seja, pode ser, né? E talvez até esteja muito bem escrito. A gente vai chegar no céu e Deus vai falar claramente que é. Talvez alguém já entendeu? Sim. Seja você? Pode ser. É importante? É e não é. É a partir do momento em que te leva para Deus, te faz salvar e faz pessoas serem salvas. Não é a partir do momento em que está dividindo a gente e está levando pessoas para o inferno, morrendo de medo do que vai acontecer. Então o fato é o objetivo e não o fato em si. Então eu queria que você considerasse todas essas propostas, né, e você olhasse sempre para todas as disciplinas da Logos como algo que vai levar para edificação e não para destruição, né? O objetivo da Bíblia Sagrada é nos salvar, não nos destruir. A destruição já está em nós por causa do pecado. Nós não precisamos fazer nada para destruir ninguém. A pessoa já está destruída, já é condenada ao inferno e a ficar eternamente longe de Deus. Cabe a nós pregar a salvação, ou seja, as boas novas, o evangelho, para que a pessoa seja salva, seja liberta. Esse é o objetivo, né? Então, lembre-se que todas essas disciplinas venham para edificar a sua vida. E construa essa linha de tempo cronológico na sua mente para que você conheça de Gênesis até Apocalipse. Aqui é o professor Marco Faleiro, da disciplina Panorama da Bíblia, na instituição Logos Ensino Superior Teologia, uma academia que procura ensinar e formar as pessoas em 3 aspectos. Você lembra qual é? Não vou falar, mas você já sabe qual que é, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.